Nas profundezas de uma pequena vila, cercada por densas florestas e montanhas imponentes, corria uma lenda antiga. As pessoas falavam com vozes baixas e olhos atentos sobre o lobisomem que vagava pelas estradas de terra nas noites de lua cheia. Ninguém sabia exatamente de onde ele vinha, nem por que aparecia apenas nessas noites. Alguns diziam que era a alma de um homem amaldiçoado. Outros afirmavam que era um espírito vingativo preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. A lenda havia se espalhado de boca em boca, até se tornar parte do folclore local. Quem se aventurava nas estradas de terra em noites de lua cheia, o fazia com medo, sabendo que a criatura podia estar à espreita. Homens fortes, que antes riam das histórias, agora pensavam duas vezes antes de sair de suas casas após o cair da noite. Os cachorros da vila pareciam ser os únicos a perceber a presença do lobisomem antes que qualquer ser humano pudesse. Eles latiam furiosamente, farejando o ar, e muitas vezes corriam pela estrada, seguindo o rastro invisível da besta. Quando o lobisomem estava próximo, os latidos ficavam mais intensos, até que se transformavam em uivos de terror, como se os cães soubessem que estavam lidando com algo além da compreensão humana. Uma noite de lua cheia, mais brilhante e grande do que o normal, iluminava a estrada de terra. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos grilos e pelo vento suave que balançava as árvores. Eu estava em casa, tentando ignorar o medo crescente que tomava conta de mim sempre que a lua cheia surgia. No entanto, os latidos incessantes dos cães me tiraram do conforto da minha cama. Peguei minha espingarda, que mantinha sempre carregada, e saí para investigar. As histórias que eu ouvira durante toda a vida estavam cravadas em minha mente, e mesmo que eu não quisesse acreditar nelas, o medo era palpável. Os cachorros estavam em alvoroço, correndo em direção à estrada como se estivessem atrás de alguma presa. Decidi segui-los, o coração batendo acelerado no peito. Caminhei pela estrada, os olhos atentos em busca de qualquer movimento. A lua iluminava o caminho à minha frente, e logo ouvi o som de passos pesados vindo da floresta. O barulho era diferente de qualquer coisa que eu já tivesse ouvido, um rosnado profundo que parecia vir das profundezas da terra. Então o vi. Ele era enorme, com olhos brilhantes que refletiam a luz da lua. Sua pele era coberta por pelos grossos e escuros, e suas garras afiadas brilhavam à luz do luar. O lobisomem havia finalmente aparecido. O lobisomem me olhou diretamente nos olhos. Por um momento, senti que o tempo parou. O medo que senti era paralisante, mas algo dentro de mim me impulsionou a agir. Levantei a espingarda, mirando a criatura. Ele soltou um uivo aterrorizante que ecoou pela floresta, e em um instante correu em minha direção com uma velocidade assustadora. Disparei o primeiro tiro, mas a criatura desviou, mostrando uma agilidade impressionante para o seu tamanho. O segundo tiro acertou de raspão, fazendo o lobisomem recuar por um breve momento. Os cães latiram ainda mais alto, cercando o lobisomem, mas mantendo uma distância segura. Era como se eles soubessem que estavam em grande perigo, mas não podiam deixar de tentar ajudar. Com o terceiro tiro, consegui acertar a criatura no ombro. Ela grunhiu de dor, mas isso só pareceu enfurecê-la ainda mais. O lobisomem avançou novamente. E eu sabia que tinha apenas uma chance para acertar um tiro fatal. Segurei firme minha arma, o suor escorrendo pela testa. Quando ele estava prestes a me alcançar, atirei novamente. O tiro acertou em cheio, bem no coração da besta. O lobisomem soltou um grito horrível, misto de dor e raiva. Caiu no chão, contorcendo-se em agonia. Fiquei ali, observando enquanto a criatura finalmente parava de se mover. Corpo colossal imóvel na estrada de terra. Os cães se aproximaram cautelosamente, farejando o ar ao redor do corpo sem vida. Eu sabia que aquela era a criatura que aterrorizara a vila por tantos anos. Com o lobisomem finalmente morto, me aproximei do corpo para garantir que ele não se levantaria novamente. Ao observar mais de perto, percebi que, apesar da aparência monstruosa, havia algo de humano em seu rosto, como se uma parte de quem ele fora ainda estivesse presente, mesmo na morte. Mas eu não podia me deixar amolecer. Sabia que precisava tomar uma atitude drástica para garantir que ele nunca mais voltasse. Decidi tirar o couro do lobisomem. Não era uma tarefa fácil, o corpo era grande e pesado, e o processo foi demorado e exaustivo, mas eu precisava fazer isso. A pele era grossa, coberta por pelos escuros que pareciam absorver a luz da lua. Trabalhei durante toda a noite, e quando o sol começou a nascer, finalmente terminei. Peguei 4 varas de madeira e
Espichei o couro e o prendi, colocando para secar sob o sol nascente. Observei o couro estendido, ainda parecendo ameaçador, mesmo inerte. A cabeça do lobisomem, ainda presa ao couro, parecia me encarar, como se sua fúria ainda estivesse presente, esperando para ser liberada. Por dias o couro ficou ali, sob o sol, secando lentamente. As pessoas da vila vieram ver o que eu havia feito. Algumas horrorizadas, outras aliviadas por finalmente se livrarem da ameaça que pairava sobre eles há tanto tempo. Mas à medida que os dias passavam, algo estranho começou a acontecer. Na primeira noite de lua cheia após ter matado o lobisomem, uma sensação de inquietação tomou conta da vila. Os cachorros começaram a latir novamente, mas desta vez não estavam perseguindo nada. Eu estava em casa quando ouvi um som que fez meu sangue gelar. Um uivo longo e assustador vindo de onde eu havia deixado o couro do lobisomem. Corri até o local e ali estava o couro, completamente seco, mas emitindo o mesmo uivo que a criatura fazia em vida. Era como se a essência do lobisomem ainda estivesse presente, aprisionada naquele pedaço de pele. O som ecoava pela noite, reverberando pelas árvores e penetrando em meus ossos. As noites seguintes não foram diferentes. Sempre que a lua cheia aparecia, o couro uivava, preenchendo o ar com um som que parecia carregar toda a raiva e a dor que a criatura havia sentido em vida. Pessoas da vila começaram a evitar o local, temendo que o espírito do lobisomem ainda estivesse por ali, preso entre este mundo e o próximo. Eu tentei me livrar do couro, queimá-lo, enterrá-lo, mas nada parecia funcionar. Ele continuava lá, uivando, lembrando-me do que eu havia feito. O peso do ato que cometi começou a me assombrar, e eu percebi que, mesmo na morte, o lobisomem havia encontrado uma maneira de continuar atormentando a todos nós. O couro do lobisomem se tornou uma lenda própria, e as pessoas agora contam a história de como ele continua a uivar nas noites de lua cheia, como um lembrete de que algumas criaturas são difíceis de destruir completamente. E assim, a lenda do lobisomem permanece viva, mesmo após a morte da criatura, assombrando a vila para sempre. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.